Oi, pessoal. Vou chamar o André de novo aqui. Olá, vamos ver se o povo vai entrando para eu conseguir chamar o André. Oi, oi. Oi, deu. Vamos ver se agora vai. Tá. A gente Mas deixa o aí, pessoal um pouquinho aí. aham. Irancito, meu querido, tudo Bom, certo por aí? Aí, ó, um monte de gente já entrou de uma vez. bom demais. Vai, continua falando pra gente aí que tava bom demais. Tá, eu tava contando a história, né? Essa trajetória, como que eu cheguei, na verdade, como que a aromaterapia chegou até mim. Uhum, E assim, foi nesse processo da minha mãe analisando a pureza de óleos essenciais de empresas aqui do Brasil e também ajudando em pesquisas sobre o tema, né? Eu posso comentar um pouco mais logo em seguida sobre o que é o óleo essencial de fato. Acho que vai ser legal para o pessoal entender essa profundidade. E uhum, como eu estava fazendo psicologia e tinha já um interesse muito grande em terapias alternativas, eu sou curador prânico também. uhum. Estou nessa trajetória, vamos dizer assim, de autoconhecimento do meu próprio sistema energético e como que eu posso ajudar as pessoas também a atingirem um equilíbrio maior, né, da saúde como um todo. E a aromaterapia entra dentro disso também. E ali eu fui descobrindo nos óleos essenciais mais do que uma paixão, um estilo de vida. Eu fui percebendo que as plantas aromáticas, né, os óleos essenciais, conseguem interpenetrar qualquer aspecto da nossa vida sem tirar algo do lugar. A aromaterapia ela é muito pouco egoísta, ela não exige que você abra mão de nada para que você tenha os benefícios dela. Óbvio que se você tem um estilo de vida onde você tem uma alimentação mais equilibrada, ingestão de bebidas alcoólicas, etc., os óleos essenciais também vão ter mais facilidade, porque vão encontrar um ambiente mais puro para atuar, vamos dizer assim. Não vai ter que tirar aquela sujeira inicial para começar, de fato, a entrar nas camadas mais profundas, vamos dizer, de cura, né? E muitas vezes a gente tem um problema num nível físico, mas a raiz dele está no emocional. Só que o sintoma físico já incomoda tanto que a gente precisa primeiro tirá-lo, primeiro ajudar a pessoa a viver melhor, né? Sofrer menos com aquilo ali para aí então, se a própria pessoa consegue, tem essa coragem, vamos dizer assim, de entrar no processo terapêutico, que não são todas as pessoas que estão dispostas a ver a sujeira debaixo do tapete, de fato. Então, ali o processo pode se interromper no nível físico, no caso da aromaterapia. Mas, como os óleos essenciais, até trouxe alguns de exemplo aqui, entrando um pouco mais nesse tópico dos óleos, né? Sim. Limão, vetiver, são plantas aromáticas, né? Então, a aromaterapia basicamente utiliza de plantas aromáticas, só que antigamente, na época dos egípcios, na Índia antiga, na China, do Imperador Amarelo, não existia a técnica da destilação, ou existia de uma forma muito incipiente. Era pouco popularizado e muito arcaico. Então, até o ano 1000 depois de Cristo, basicamente a aromaterapia era feita utilizando as plantas in natura ou plantas secas maceradas e infusas em óleo vegetal. Na época se utilizava muito o óleo de mamona e o azeite de oliva. Então, muitas vezes a gente faz, né, coloca um ramo de alecrim dentro do azeite. Por quê? Porque as substâncias que compõem o óleo essencial da planta, no caso aqui o alecrim, né, a gente está comentando, mas de qualquer outra, elas são lipossolúveis, ou seja, se dissolvem bem em gordura. Dessa forma, o nome óleo essencial ganhou esse nome de óleo, mas eles não são óleos que você poderia, por exemplo, deslizar numa massagem
com eles. Eles não são esse tipo de óleo. Eles ganharam esse nome simplesmente porque eles se dissolvem bem. Então, antigamente se utilizava sempre diluído, já misturado em um óleo vegetal. E como que eles utilizavam? No cabelo, na pele, fazendo a própria ingestão e também a inalação, obviamente. E naquela época também era muito hábito cultural queimar resinas. Hoje a gente vê em alguns centros, o próprio Papa, quando vai rezar uma missa, ele queima o líbano da melhor qualidade, porque é uma coisa muito ancestral, a gente queimar e trazer a alma da planta como a fumaça, né? Essa fumaça simbolizando a alma da planta saindo ali da resina e sendo liberada. Então, nessa trajetória, os seres humanos... Pode comentar. Não, é só uma coisa assim, como que o óleo essencial da planta, né, a essência, a alma da planta é diferente, por exemplo, de você pegar um alecrim e fazer um chá, né? As propriedades são diferentes, né? Como que vai agir no nosso corpo é diferente. Então, o óleo essencial, ele tem mais essa pureza, ele traz mais alguns elementos que são bons para o nosso corpo. Você entendeu a diferença, assim, de um chá para um Sim, óleo essencial, por exemplo? sim. Sim, isso é muito importante e assim, dentro de uma filosofia não dualista, dentro de uma filosofia do eu sou, não existe algo como fora e dentro ou algo mais sagrado do que outro. Então, Uhum. quando a gente diz que o óleo essencial é a alma da planta, que o óleo essencial ele tem uma capacidade de cura que vai além de um chá, porque o chá tem uma capacidade de cura, mas o óleo essencial ele consegue ir além disso e de uma forma mais incisiva. Não quer dizer que ele é melhor, mas é como se a natureza tivesse reservado o néctar para quando a humanidade chegasse num desenvolvimento tecnológico, como a gente está agora, da gente conseguir ter mais potência em um frasco menor. Então, o que você precisaria, às vezes, de tomar meses de chá de alecrim, com poucas gotas do óleo essencial em poucos dias, muitas vezes ele resolve. Não é a mesma coisa, né? O óleo essencial, ele tem algumas substâncias, como eu disse, ele é lipossolúvel. Então, quando você faz um chá de alecrim, você está diluindo ele na água. Ou seja, as moléculas de óleo essencial não saem para a água, de fato. Só que pelo calor e por elas serem muito voláteis, ou seja, elas evaporam a temperatura ambiente, com um pouco de calor elas também evaporam. Então a gente sente o cheiro lá no chá. Mas são coisas diferentes, porém complementares, né? É sempre bom usar também os chás, as plantas, mas não confundir com o mesmo óleo essencial daquela planta, porque como o óleo essencial ele é muito concentrado e ele tem algumas especificidades, é necessário estudar aquele óleo essencial separadamente, sabe? Para não ter nenhuma confusão do tipo, o chá faz isso, o óleo essencial faz outra coisa e a pessoa tomar um achando que vai ter o mesmo efeito. Porque muitas vezes não vai ter, tá? É, porque eu vejo muito isso, assim, sabe? Das pessoas confundirem os efeitos, né, de um chá para um óleo essencial. Sim. Como eu disse, a aromaterapia, ela é uma terapia integrativa, uma terapia holística, e ela casa muito bem com qualquer terapia holística ou até mesmo alopática, tá? Sim. Quem já trabalha com fitoterapia pode agregar no trabalho a aromaterapia. Quem trabalha com aromaterapia já é fitoterapeuta, porque a aromaterapia é um ramo da fitoterapia. Então não é questão de um ser melhor do que o outro, mas em determinadas situações, e eu vejo que o ritmo que o ser humano moderno tem, a gente precisa de algo mais parecido com óleo essencial do que com o chá. Até pela fama que o chá ganhou, né? O chá é uma coisa muito diluída, sabe? É o chazinho da vovó. Ninguém dá muita crença de fato no chá. Só quem estuda realmente acredita no poder das plantas e sabe que elas têm esse potencial. Mas em geral a sociedade olha para o chá e fala, não é nada. Agora o óleo essencial ele já é alguma coisa, porque como ele é muito concentrado em substâncias químicas, ele tem um poder até maior do que remédios alopáticos para muitas doenças diferentes.
Então, por exemplo, Sim, começando com doenças bem físicas, tá? Vamos pegar assim, dermatite física no sentido da manifestação. Uma dermatite, sim. uma acne, uma queimadura, um ferimento, tá? Uma Uhum. cicatrização que você está precisando fazer no seu corpo, na sua pele. O óleo essencial, se você passar no local, ele ajuda por causa das suas propriedades. Então, Sim. existem hoje estudos que mostram que o óleo de copaíba, por exemplo, ele é 2 vezes mais forte do que o diclofenaco de sódio, que é um anti-inflamatório natural, um anti-inflamatório alopático, né? E a copaíba é um anti-inflamatório natural, que é 2 vezes mais forte. Não é como se fosse igual ou um pouco menos. É 2 vezes mais e não tem os efeitos colaterais que os remédios alopáticos têm. Né? Uhum. E aí a gente tem, para todas as doenças físicas, alguma forma de ajudar com a aromaterapia, Uhum. passando para o nível vital, emocional. Os óleos essenciais são fantásticos, porque pela atuação do cheiro, eles atingem o nosso sistema límbico, que são um conjunto de estruturas que ficam no nosso cérebro, que regulam as nossas emoções. Então, sempre que você se sente escrava da sua emoção, pode ter certeza que o seu sistema límbico não está equilibrado, porque a gente é senhor das emoções. E quando a gente vira escravo delas, existe algo muito errado acontecendo. E muitas vezes não é culpa nossa. Muitas vezes é um desequilíbrio bioquímico no nosso cérebro. E a gente não Uhum. tem uma conexão hoje em dia com o cheiro como a gente tinha antigamente. Hoje é tudo uma asepsia ou então cheiro sintético. Então, quando o seu sistema límbico recebe alguma informação de cheiro, geralmente é da fragrância do desodorante sintético ou do perfume do elevador do seu prédio, e o seu sistema límbico, que evoluiu milhões de anos, junto com as flores, junto com os cheiros, se localizando no ambiente através do cheiro, sentindo se um alimento estava bom para comer pelo cheiro. Hoje em dia a gente perdeu toda essa conexão. E essas estruturas que foram estimuladas ao longo de milhões de anos pararam de ser estimuladas ou começaram a ser estimuladas com produtos tóxicos. Então, é Uhum. muito importante que as pessoas entendam essa mudança, porque quando a gente fala de cheiro, é algo muito ancestral. Quando a gente inibe o nosso corpo de sentir cheiros naturais, isso causa muitos problemas emocionais. E não apenas no ser humano, Larissa. Nos cachorros Uhum. também. Porque os cachorros de apartamento, eles não Uhum. cheiram nada. E eles ficam ansiosos, eles ficam agitados, eles ficam irritados. Coloca o cachorro na rua. Primeira coisa que ele faz? Ele começa a cheirar a planta, começa a cheirar a rua, começa a viver, entendeu? Só que o Verdade. cachorro ele tem uma capacidade olfativa muito grande, né? Nós, seres humanos, já temos uma capacidade menor do que a dele. Então a gente não sofre tanto de Uhum. imediato de ficar longe dos cheiros da natureza. Mas com o tempo, pode ter certeza que isso tem a ver com o tanto de casos de depressão, ansiedade. Se as pessoas sentissem cheiros naturais, cheiros bons, todos os dias, a vida delas já seria mais tranquilas. Imagina no escritório, no banco, se todos os lugares começassem a trabalhar com esse conceito, todo mundo ia ficar mais relaxado, mais seguro. André, você tem falado sobre, tá falando sobre isso aí, e me veio na cabeça assim, e quanto aos bebês e as crianças, será que a gente pode ir estimulando elas, as crianças, né, com esses cheiros, exatamente para retomar essa sabedoria ancestral, né, do reconhecimento de si, das emoções? A gente pode dar para essas crianças esses aromas, oferecer a elas esses aromas? Sem dúvida. O bebezinho recém-nascido, não. Por quê? Porque a referência dele é o cheiro da mãe. Então, se a gente Uhum. coloca muito estímulo olfativo, ele vai perder a localização da mãe e isso não é bom. Então, nos Uhum. primeiros meses, principalmente os 3 primeiros meses, eu não recomendo utilizar muito próximo do bebê. Às vezes você pode utilizar um difusor, eu até trouxe um aqui para mostrar, ó. Ele não vai estar Uhum. ligado. Vou explicar para vocês como é que funciona e para criança é ótimo. É um difusor de aromas, ele tem uma saída aqui, você coloca água aqui dentro,
Tá vendo? Uhum. Pinga o óleo essencial de 5 a 10 gotas. E esse aqui, esse modelo, ele vai até 500 ml, ó. Então, assim, dura a noite toda, por exemplo, ou um dia de trabalho todo. Você pode deixar, se você trabalha atendendo pessoas, né, numa clínica, agora na quarentena não, imagino, mas no consultório, ou até mesmo no seu escritório, ou em casa, você pode deixar ligado e ajuda muito as crianças. Mas as crianças, elas precisam disso também. Elas precisam ser estimuladas com cheiros da natureza, sabe? Então, dar uma flor para a criança cheirar, ensinar para ela que aquela folha, se ela amassar, tem um cheiro, isso vai ajudando também ela a se localizar. E, vamos dizer assim, né, de um ponto de vista até psicanalítico, mas de psicologia bem profunda, assim, o nosso sistema de emoções pode ter, assim, a gente pode traçar uma relação dele com o nosso inconsciente. Por quê? Porque o nosso sistema emocional, ele não interpreta palavras. Então, por isso que quando a gente vê uma cena muito linda, a gente sente aquilo. E as palavras, elas têm um poder, sim, de despertar certas emoções. E essa é a magia da poesia, né? As palavras simplesmente soltas, não. Se eu falar aqui amor, não necessariamente você vai sentir amor, mas dependendo de como as palavras são encaixadas, elas podem gerar isso. Mas é primeiro uma sensação cognitiva e depois uma sensação emocional. Quando a gente tem uma emoção de fato, o nosso córtex, a nossa, vamos dizer assim, o nosso ego, ele não consegue capturar aquilo de uma vez. Então, primeiro a gente sente e depois o ego vem. Ah, não, mas era assim. Ah, não. E aí o ego começa a encapsular aquilo em palavras para que a gente consiga lidar com aquela memória depois. Porque a gente precisa. A gente é autoterapeuta o tempo inteiro. E quando a gente utiliza os óleos essenciais, a gente vai limpando camadas mais profundas do inconsciente. E a gente vai limpando e limpando e limpando. E junto com o processo terapêutico, mas não obrigatoriamente com um bom processo de autoconhecimento é suficiente. Né? Eu acredito muito na autoterapia. Não sempre, em muitos momentos críticos, a gente precisa de uma ajuda externa, sim. Mas no dia a dia, se a gente tem elementos para entender o nosso ego, se a gente tem elementos para entender como que a gente pode equilibrar nossas emoções, isso nos dá mais poder, para a gente não ficar assim, toda vez que eu precisar, eu tenho que ir em outra pessoa. Então, esse equilíbrio é muito importante. A aromaterapia, ela me traz isso e traz isso para as pessoas que usam. Porque quando você tem um vidrinho desse no seu bolso, não importa se você vai receber uma notícia ruim naquele dia, se seu dia vai ser excelente, porque você sabe que você tem um recurso ali à sua disposição, super fácil de carregar na bolsa, né? Eu uso muito também o colarzinho difusor, não sei se vocês conhecem, mas aqui tem um orifício, ó, com um pedacinho de algodão. Então, coloca aqui, vai utilizando ao longo do dia. Criança também, como você perguntou, adora utilizar isso aqui. E para crianças, por exemplo, a gente utiliza o limão, laranja, camomila, óleos essenciais mais tranquilos assim. E ao utilizar a aromaterapia todos os dias, você vai notando uma calma maior, uma tranquilidade maior na parte emocional. Então, na parte física, os óleos essenciais são incríveis. Para praticamente todas as doenças, eles conseguem ajudar, de verdade. E eu falo isso com embasamento científico, tá? Não é porque eu sou aromaterapeuta, é porque existem estudos científicos embasando a aromaterapia para coisas muito complexas. Um exemplo, doença de Crohn, que é uma doença autoimune do sistema gastrointestinal, que é super pesado. Algumas pessoas passam décadas até descobrir o que é, porque é super complicado a doença. E hoje a gente já tem aí protocolos médicos com óleos essenciais para a doença de Crohn. Então, assim, pensa que a doença de Crohn é uma doença autoimune bem forte. Então, para baixo disso,
tem muita coisa mais tranquila que a aromaterapia consegue curar. Na parte emocional, ela oferece esse equilíbrio das emoções para você se tornar senhora e senhor das suas emoções e não escrava. E a gente parte aí para o nível mental. No nível mental, eu acredito que a aromaterapia ela favorece muito, por vários motivos. Quando eu separo os níveis de atuação da aromaterapia, não é para desintegrar, é só para ficar mais didático. Mas é óbvio que o nível físico está em todos e vice-versa. Então, quando a gente chega no nível mental, a gente tem a questão do próprio estudo da aromaterapia. Quando você pega um óleo essencial e coloca a sua mente focada nele, mágicas acontecem. Porque as plantas aromáticas, elas são mágicas. A terapia científica, mas as plantas são mágicas. E quando a gente entra num estudo mais aprofundado de cada óleo essencial da aromaterapia, isso vai nos ajudando a entender muito mais o próprio funcionamento da natureza, o próprio funcionamento desse sistema que está interligado com a gente. Por que as plantas aromáticas evoluíram para produzir óleos essenciais? Algumas perguntas muito filosóficas, muito mentais, que a gente poderia ficar horas discutindo no nível da mente, elas são levantadas. E são perguntas muito interessantes. E, para além disso, a aromaterapia também consegue ajudar no nível cognitivo, no nível mental, através da atuação dos óleos essenciais, que são, por exemplo, estimulantes cognitivos como o alecrim. Você até comentou do alecrim mais cedo. O alecrim é um óleo essencial fantástico para você estimular o seu foco, estimular a concentração. Quem está estudando para concursos, enfim, precisa de mais foco mental, mais concentração. O alecrim, ele é fantástico. E, além disso, os óleos essenciais, eles também são protetores de doenças neurodegenerativas. Então, pacientes que têm risco de desenvolver Parkinson, Alzheimer, doenças neurodegenerativas como um todo, tá? Os óleos essenciais são fantásticos. O alecrim, por exemplo, é fantástico. Só lembrando que o alecrim não pode ser utilizado para pessoas que têm pressão alta, por causa da presença de cânfora. Então, novamente, por que é importante o nível mental na aromaterapia? Não é só a intuição, não é só a sensibilidade. Tudo bem, eu tenho excelentes alunas que têm resultados terapêuticos incríveis, que escolhem os óleos essenciais delas com radiestesia, de acordo com cada paciente. Entretanto, elas estudaram muito para isso, sabe? Sabe a pessoa, sabe aquele prodígio na música que vai improvisar? Ele sabe das regras clássicas da música antes. Como que ele vai improvisar se ele não souber o que é o não improviso? E na aromaterapia é a mesma coisa. Eu não recomendo que ninguém improvise sem conhecer a aromaterapia, porque pode ser a diferença de você queimar a pele de alguém e uma queimadura, às vezes, nas mucosas, porque a aromaterapia, a gente também trabalha em ingestão de óleos essenciais, mas não é qualquer óleo essencial, não é qualquer dosagem e não é qualquer pessoa. Então, e não é qualquer hora do dia. Então, são alguns elementos que, quando a gente vem para o nível mental, a gente precisa colocar a nossa mente, sabe, trabalhar em cima disso, e não apenas para a aromaterapia, para qualquer terapia holística. Olha os médicos, né? Grande parte da fama que os médicos têm é porque inconscientemente todo mundo sabe o tanto que eles tiveram que estudar para estar ali na nossa frente. Não é por causa só do jaleco, não é por causa só do título doutor. É porque lá no nosso inconsciente a gente sabe, esse cara estudou demais, sabe? Ele virou noite estudando. Então, de certa forma, eu estou aqui por causa disso. Então, a gente precisa levar muito a sério essa questão dos estudos, acho que em qualquer terapia holística. E no nível... Pode comentar. Não, é porque eu ia perguntar assim, como
que a gente faz para conhecer melhor sobre a aromaterapia? Mesmo quem não é terapeuta holístico e quer conhecer mais sobre os óleos para usar para si ou para a família, né? Uma pessoa que não é terapeuta pode querer conhecer mais sobre a aromaterapia, além de olhar às vezes no Google, né? Porque a gente está muito na sociedade de, deixa eu olhar no Google lá, vejo uma resposta e uso. Mas como ter melhor conhecimento, maior conhecimento sobre esses óleos e também as contraindicações, né, que são muito importantes. Perfeito. Bom, todas as pessoas podem utilizar óleos essenciais. Eu acho que quem é terapeuta, eu estou falando um pouco mais assim porque a gente conversou, né, o público aqui da página, o próprio projeto de vocês, mas Uhum. a minha missão e da minha empresa é um aromaterapeuta em cada lar. E as pessoas vêm e me falam, André, mas isso é utópico. E exatamente por isso é a minha missão. Porque se a missão for algo muito fácil de você alcançar, ela pode ser uma meta, mas não é uma missão. Então, eu acredito que se todos os lares do planeta tiver uma pessoa que entende, não precisa ser uma master aromaterapeuta, pode ser uma aromaterapeuta básica, iniciante, sabe? Que sabe do básico ali. Essa casa já não vai sofrer com dor de cabeça, essa casa já não vai sofrer com rinite, já não vai sofrer com sinusite, com uma ansiedade, né? Eventualmente, a gente tem situações na vida que nos deixam ansiosos. Então, assim, independente de você ser terapeuta, querer ajudar outras pessoas com profissão, tá? Eu acredito que a aromaterapia, ela é fantástica para você fazer serviço para a sociedade também. Então, aprender aromaterapia para ajudar na igreja, para ajudar na associação do bairro, para fazer um trabalho voluntário no hospital, isso é fantástico, realiza muito as pessoas, porque a aromaterapia, ela dá resultado e é muito incrível fazer isso. Ou mesmo para as pessoas da sua família, né? Eu tenho muitas alunas que se tornam as terapeutas da família. Elas não têm um trabalho externo, mas todo mundo que tem alguma coisa na família já pede lá para a tia Vera dos olhinhos. E aí todo mundo vai Aham. lá e vira um ponto de apoio. Enquanto antigamente a pessoa iria procurar um posto de saúde, ela procura a tia Vera dos olhinhos. E aí, óbvio, se não ajudou, não deu conta, porque cada caso é um caso, né? A gente precisa ter esse noção do limite da aromaterapia. A pessoa procura um médico, mas não precisa ser, sabe, a primeira opção. E Sim. temos contraindicações na aromaterapia, sim. Eu acho que a live aqui é curta para isso, mas de forma geral, a contraindicação que eu dou é não estudar antes de usar. Cada óleo essencial que você for utilizar tem muito conteúdo na internet. Óbvio que você vai filtrando um pouco a fonte do conteúdo para você não ter que estudar duas vezes, né? Eu detesto retrabalho. Mas é importante que sim, você tenha um óleo essencial, procure estudar o máximo sobre ele. E quando eu digo nesse nível mental, entrando já no nível espiritual, tá? A aromaterapia, ela é uma aliada perfeita para o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Novamente, ela não pede que a gente abra mão de nada, ela é totalmente não egoísta, tá? O óleo essencial ele pode ser incorporado, mas quando a gente entende, dentro de uma filosofia não dualista, que não existe dentro e fora, ou algo que é profano e sagrado, e não existe algo como um ser humano e uma planta, tudo é uma amálgama do eu sou. E o nosso ego, ele, com alguns mecanismos muito interessantes, que não dá tanto tempo da gente entrar aqui, até porque é um pouco especulativo, mas, de certa forma, a gente forma o mundo. Então, existe uma diferenciação ilusória, mas não existe uma diferenciação real, certo? E quando os antigos falavam que os óleos essenciais eram a alma das plantas, eu acredito que é porque quando eles utilizavam os óleos essenciais, as resinas, eles se sentiam em conexão com a alma do todo. Eles se sentiam em união. E a aromaterapia ela é muito interessante porque ela é um passo intermediário que o ser humano deu antes de chegar nas plantas de poder. Então, quando a gente está lidando com alguém, essa pessoa ela pode estar em dois níveis, muitas vezes.
Uma no nível das plantas aromáticas, outra no nível das plantas de poder. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Mas tem pessoas que não vão conseguir chegar no nível das plantas de poder. É muita informação para ela processar. O sistema de crenças dela não consegue. E a gente tem que respeitar. Mas não por isso ela vai deixar de usar as plantas de poder, vamos dizer assim, intermediárias, que são as aromáticas. Tá? Isso que eu ia Então, falar, que as aromáticas, elas também são plantas de poder, né? muito, muito. Totalmente. Elas sempre estiveram junto com as plantas de poder, porque, quimicamente falando, as plantas de poder têm alcaloides e os óleos essenciais têm terpenos. Então, são classes de substâncias químicas diferentes que agem de forma diferente no cérebro. As plantas de Sim. poder com alcaloides, elas atingem geralmente mais o processo cognitivo. Então, as pessoas têm visões, sinestesias, são outros sentidos que estão relacionados. E a aromaterapia ela trabalha muito bem o sentido do olfato, né? E quando a gente respira um aroma, a gente imediatamente é transportado para o aqui e para o agora. Né? E quando a gente sente um cheiro, a mente ela vem para o aqui e para o agora, é imediato. E existe um mecanismo neurocientífico para isso. O tálamo, que é uma estrutura que fica dentro do cérebro, ela filtra todas as sensações que a gente recebe do ambiente. Então, tudo que a gente de fato está percebendo está sendo filtrado por essa estrutura chamada tálamo. Porém, o olfato é o único sentido que não passa pelo tálamo. É como se o estímulo olfativo fosse interpretado da forma mais pura. Ele não tem um filtro que tem crenças e várias outras coisas ali que podem causar uma interpretação errada do fenômeno. Mas o cheiro, ao longo de milhões de anos de evolução, a gente foi sendo colocado com o cheiro sendo assim, a informação mais real. E se você for olhar animais, como os cachorros, o cheiro é a realidade para ele. O que ele vê não é a realidade dele. O que ele sente de cheiro é a realidade dele. E para nós, seres humanos, que somos extremamente visuais, é muito doido pensar isso, né? Porque a gente não. As nossas estruturas cerebrais não são comparáveis com as deles, nesse sentido. E aí é muito interessante porque quando a gente respeita uma planta, quando eu pego aqui um óleo essencial de limão, tá? E eu entendo que 3.000 limões foram usados para me dar um pouquinho de óleo essencial, que o rendimento da aromaterapia é muito baixo. Quando eu conecto que é um limão que veio de um limoeiro, que alguém plantou, está com as raízes em algum lugar do mundo, está recebendo sol, que tipo de tratamento energético essa planta está tendo dos criadores, dos cultivadores dela? São perguntas que afetam a vibração mais sutil do óleo essencial. E o óleo essencial, ele tem a vibração da alma da planta. Né? Quando os egípcios falavam isso antigamente, a gente sabe hoje em dia, através de medições mesmo de aparelhos, que o óleo essencial ele consegue guardar a informação mais sutil da planta, uma vibração que ela tinha quando ela estava viva. Então, toda vez que a gente utiliza uma planta aromática, é necessário conectar com o espírito dessa planta, agradecer por ele, sabe? Entender qual que é a dinâmica dele na terra. É uma árvore? É uma árvore de pequeno porte, como o limão? É uma árvore de grande porte, como o eucalipto? É um capim, como a citronela? É um arbusto, como o alecrim? É uma flor, como a rosa? Qual que é a realidade dessa planta? De qual parte da planta esse óleo essencial foi extraído? Faz sentido pensar que, se nós temos um ferimento no nosso corpo, na nossa pele, um óleo essencial que é extraído da casca de uma planta vai ajudar? Porque o óleo essencial na casca da planta, ele serve justamente para ajudar a planta a cicatrizar. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de relação, como, por exemplo, uma que é super legal e conecta muitos pontos para as pessoas. Todos os óleos essenciais de flores, extraídos de flores, são ansiolíticos.
E por que que isso acontece? Porque imagina se a planta produzisse um cheiro que não fosse tão agradável, vamos dizer assim, não relaxasse, não trouxesse uma certa sensação de segurança para os Uhum. animais que interagem com ela. Será que ao longo de milhões de anos de evolução eles continuariam indo novamente nela? Sim. Então, quando a gente entende esse nível de relação, e não é um entendimento assim, de uma hora para outra, é muito intuitivo, só que Uhum. amparado pelo nível mental, vamos dizer assim. Eu sempre digo isso na aromaterapia. É muito importante você deixar a sua intuição falar, por exemplo, qual o melhor óleo essencial, porém, amparado na razão. Então você justifica. Mas muitas vezes vai chegar uma pessoa para você, ou até você vai ter uma sensação de, nossa, eu acho que aquele óleo essencial seria o ideal para mim. Só que não necessariamente a lista de atividades terapêuticas que está no livro está falando que aquele óleo essencial é o ideal para você. Só que alguma coisa em você fala que ele é. Alguma coisa em você fala que é. Você deve seguir sua intuição. Claro que se a sua intuição te mandar ingerir um óleo essencial tóxico, você não vai fazer isso. Você precisa ter um certo estudo para não causar nenhum Uhum. acidente. Mas essa sensibilidade, ela vem muito de uma conexão que a gente vem desenvolvendo com as plantas. Então, cada óleo essencial que você sente o cheiro, conecta com aquela planta, tá? As pessoas são muito fãs de blends, de sinergias, de misturar vários óleos essenciais. Eu também adoro fazer isso, mas a minha brincadeira principal, vamos dizer assim, na aromaterapia, é pegar uma planta e namorar com ela por um tempo. Eu particularmente gosto de fazer assim, porque assim eu crio um relacionamento, aí eu vejo tudo que ela pode fazer para mim, entendo toda a história dela e ali Uhum. eu consigo extrair o máximo daquele potencial. Uhum. Então, você acha interessante pegar um óleo, né, e usar durante uma semana ou mais para ir vendo qual é o estímulo que ele tem no seu corpo, quais são os processos emocionais que você vai compreendendo a partir do uso dele. Você acha que quanto tempo, mais ou menos, é interessante ficar com o óleo para conhecer ele e conhecer a si mesmo em relação ao óleo? Sem sombra de dúvida. Quem gosta desse nível vamos dizer assim, de estudo, né? Que não é um estudo só mental, pode pegar um Uhum. caderninho, tá? E aí, toda vez que você sentir aquele óleo essencial, isso é uma técnica muito utilizada por perfumistas, mas pode ser Uhum. transferida também para aromaterapeutas e apaixonados por cheiros. Você vai escrever no seu caderninho assim, laranja. Aí você vai pegar o óleo essencial de laranja, vai parar uns 5 minutinhos, vai conectar com ela. Na hora que você sentir o cheiro da laranja pela primeira vez, você pode, por exemplo, pingar na palma da mão, pinga umas gotinhas, respira um pouco, respira algumas vezes, vai lá no caderninho e anota todas as sensações que você tem. Uma coisa que você vai perceber é que, lembra que eu falei que o sistema límbico não processa palavras? Sim. Então não existe palavras que descrevem cheiros. Se você tentar descrever algum cheiro, você vai ter que descrever por metáfora. É um cheiro assim oceânico, sabe? Uhum. É um cheiro de mar, não, é um cheiro de floresta, é um cheiro de raiz. Não, cheiro de chuva molhada. A gente não Uhum. Sim. tem uma palavra para descrever os cheiros. E quando a gente faz esse exercício de descrever a sensação, a gente começa a integrar mais esse nível cognitivo com o nível emocional e basicamente o que Uhum. você vai fazer é uma poesia, porque não tem como você descrever um cheiro de fato. Então você vai começar a achar palavras que remetem àquilo, são metáforas que remetem àquilo. Mas você vai perceber que as palavras que você utilizar têm a Uhum. ver com as indicações terapêuticas daquele óleo. Entendi. Geralmente você vai conseguir perceber. E daí nasce a
ciência de verdade da aromaterapia, que é a ciência empírica. Não é a ciência apenas de testes em laboratório. É uma ciência em que as pessoas podem, de fato, comprovar nelas mesmas a atuação Uhum, dos óleos essenciais. uhum. E é legal também quando a gente sente o aroma, eu pelo menos percebo aonde no meu corpo ele toca, sabe? Às vezes eu sinto mais a garganta, às vezes eu sinto mais lá embaixo, né? E também eu que sou terapeuta holística, né, vejo a relação com chakras, né? E a partir dessa relação com chakras eu consigo perceber que tipo de emoção ele traz, né? Que tipo de coisas a nível mental, espiritual eu consigo perceber também, né? Fantástico. E esse estudo dos chakras, por exemplo, é um estudo que eu sou muito assim, afiado, né? Eu, assim, tenho convicção mesmo de que existe esse sistema energético humano. Eu acho que falta pouco ainda. Assim, a gente tem alguns estudos mais avançados, mas ainda não temos, por exemplo, uma câmera dos chakras. As que a gente tem Sim. hoje em dia são tentativas de gerar uma imagem Uhum. de como os chakras estão. A forma mais eficaz, vamos dizer assim, hoje em dia ainda é através das mãos. Você sentir através das mãos e da sensibilidade, né? Mas uma vez que você entende sobre os chakras, você precisa entender duas coisinhas sobre óleos essenciais. Uma é que nós podemos usar os óleos essenciais nos chakras através da cor correspondente que aquele óleo essencial tem na planta. Ou seja, quando a gente pega um eucalipto, a gente vai imaginar assim um prana mais azulado, esverdeado, certo? Sim. Imagina o cheiro do alecrim bem geladinho, né? Que tipo de cor você associaria? Eu, particularmente, associo mais com um azul, um esverdeado. O próprio hortelã também, né? Você pensa assim, nossa, um cheiro bem azulado, né? Aquele cheiro refrescante, parece que eu tô no meio de uma floresta, assim. Porém, Aham. existe uma segunda forma de ver, que é qual é o poder terapêutico daquela cor. E o que, que aquele óleo essencial faz? Geralmente essa é a cor do prana dele, tá? Então, deixa eu exemplificar. Quando a gente pega o eucalipto ele é extremamente expectorante e bronquiolítico. Ele dissolve mucos, dissolve todas enfim, catarro, tudo que tiver ali no pulmão, o eucalipto dissolve. E Uhum. dentro de um estudo do prana, a cor que faz isso é o laranja. Então, dentro de uma visão da cura prânica, que eu sou discípulo do Grandmaster Choa Kok Sui, né? É a minha linhagem terapêutica, vamos dizer assim, junto com a aromaterapia, vamos dizer, mais energética, né? A minha linhagem mais energética. A gente entende, então, que o eucalipto tem prana laranja e não prana azul esverdeado, porque ele Entendi. tem a atuação que o prana laranja tem. E isso, quem tem uma clarividência mais avançada consegue confirmar. E também Uhum. através das mãos. Né? A gente Aham. utiliza a técnica de escanear. Então, chega no chakra e escaneia. E para quem tem essa sensibilidade, pode fazer esse teste, tá? Passa lavanda em algum chakra, ou olíbano, ou qualquer óleo essencial, escaneia ele antes para verificar o tamanho, e depois que você utilizar o óleo essencial, você escaneia o chakra de novo e você vai verificar que o chakra está mais energético, está vibrando com Uhum. mais intensidade e também Uhum. está maior. Sim, legal. Então, assim, o que me veio aqui à cabeça, quais são as utilizações dos olhos? Porque a gente pode usar eles para meditar, né, na terapia, para meditação, para massagem, né? Que mais, assim, né? Enquanto difusor de ambientes também.
Quais são as possibilidades dos óleos? Perfeito. Então, como a gente vem conversando, né? Só para a gente fechar, e aí eu exemplifico que nós temos um nível físico, emocional, mental e espiritual. Então, Uhum, dependendo de qual necessidade do seu paciente, você vai entender qual nível você vai agir primeiro ou quais níveis o seu tratamento vai abordar, e cada nível desse e cada condição vai exigir uma forma de atuação específica. Então, por exemplo, uhum, se a gente quer fazer uma massagem relaxante, que vai trabalhar nível físico, nível emocional e mental, por exemplo, a gente trabalha uhum, os óleos essenciais diluídos em um óleo carreador, trabalhando na massagem. Se a uhum. gente quer tratar uma doença de Crohn ou uma gastrite, a gente vai usar por ingestão, que é um nível mais avançado, mas para quem é terapeuta, eu super recomendo que estude sobre ingestão de óleos essenciais, que é um potencial terapêutico imenso. Se a pessoa está muito ansiosa, você pode indicar para ela o difusor, ou o difusor pode até deixar no consultório direto, né? Ou Sim. indicar para a pessoa utilizar o colarzinho, o cheirinho, tá? No reiki, por exemplo, você pode passar nas mãos e fazer a aplicação do reiki, sua mão vai ficar com a aura dela maior e mais purificada, então o seu potencial de transferência de energia também vai aumentar. E, como eu disse, depende de cada condição. A aromaterapia ela pode ser simplesmente um cheiro no ambiente, como pode também ser uma cápsula para você ingerir para uma doença mais séria. Então, depende de cada paciente, da idade do paciente. Crianças não vão poder ingerir, idosos às vezes vão ter dificuldade. Então, por isso que eu digo que o estudo é importante, porque você vai percebendo que não existe um único tratamento para todo mundo, né? O ser humano é multidimensional, é complexo e muitas vezes a realidade da pessoa não permite com que você faça um certo tratamento, né? Tem pessoas que, por exemplo, não têm um momento para relaxar em casa, ainda mais agora na quarentena que está todo mundo em casa. Então, às vezes você pedir para a pessoa ir para uma salinha, fazer uma meditação com óleo essencial é impossível, sabe? Agora, para outras pessoas, não. Você pode orientar. Então, cada caso é um caso, a gente vai adaptando o tratamento. A aromaterapia é muito versátil, dá para utilizar de várias formas. E, como eu disse, de crianças a idosos, com Ah, conhecimento das indicações e dos efeitos contraindicados, né, vamos dizer assim, dos casos que não é bom utilizar, aí é super tranquilo. Você começa a incorporar no seu dia a dia de uma forma muito natural. uhum, interessante. E André, eu tô vendo aqui que falta mais ou menos uns 12 minutinhos para acabar a nossa live. E aí, Perfeito. nesse momento que a gente tá, assim, né, de quarentena, em que fica todo mundo, assim, um pouco ansioso, né, porque não sabe o dia de amanhã, não sabe o que que vai acontecer, fica estressado, ansioso. Quais são os olhos, né, que a gente poderia falar para essas pessoas utilizarem para diminuir um pouquinho essa angústia, essa ansiedade? E também, se elas não têm isso em casa, se existe algum site que elas possam pedir pela internet, né? Perfeito. Bom, eu indico muito para ansiedade laranja doce, lavanda. Laranja doce tem um preço super acessível. A lavanda, ela já tem um preço um pouquinho mais premium, mas é de certa forma acessível porque o óleo essencial rende muito. Então, para quem quiser, laranja, lavanda, capim-limão, também um óleo que é super acessível e que dá muito resultado para ansiedade. Muito, muito, muito mesmo. Eu sou apaixonado com capim-limão. A gente vai ter bergamota também, que é indicado para ansiedade, gerânio, muito indicado para alterações hormonais femininas, menopausa, TPM, cólicas, e também é ansiolítico. Então, o gerânio ele pode ser utilizado para ajudar nesse sentido também, duas vezes, né? Esses óleos basicamente são bem tranquilos. Hoje, no Brasil, nós temos várias empresas que comercializam óleos bons, lembrando que não existe um óleo melhor do que outro. Se o óleo é puro, ele é puro, tá?
É claro Uhum. que existe terroir na aromaterapia, a gente está lidando com plantas vivas, então pode ser que uma lavanda de determinado lugar cheire diferente, ligeiramente diferente de outra lavanda, às vezes um pouco mais agradável ou não, mas isso é uma característica da própria planta na natureza. Então, Sim. assim, hoje a gente tem algumas empresas no Brasil, inclusive para quem é terapeuta e quer ser revenda de óleos essenciais, também existe essa possibilidade de trabalhar com a aromaterapia de uma forma tanto para renda extra quanto para uma ocupação principal e, obviamente, também nos atendimentos. Hoje, aí dando alguns exemplos de óleos essenciais mais raros, por exemplo, a gente tem a Lázaro, a Terra-Flor, a Oxadi. Para quem quer trabalhar com revenda no sistema de multinível, por exemplo, a gente tem a Aloha, a doTERRA, a Young Living. E para quem quer comprar óleos essenciais com preço super acessível e com a entrega rápida, você só entra no site e faz seu pedido e recebe rapidamente na sua casa, tem a plumeria.com, que é uma que eu indico também pela facilidade, conveniência e qualidade dos produtos. Então, hoje no Brasil, você tem que tomar cuidado para não comprar gato por lebre, não confie em óleos essenciais muito baratos. Como eu disse, a aromaterapia ela exige muitos quilos de planta para se fazer os óleos essenciais. Então, nunca acredite numa lavanda que custa R$ 15. Nunca acredite num óleo essencial que custe R$ 10, porque ele não custa, tá? Começando aí pela laranja, capim-limão, eles vão começar a custar mais ou menos R$ 20, R$ 25. Um frasco de 10 ml desse que tem 220 gotas. Então rende Aham. bastante, você pode utilizar por várias vezes. E se você diluir em sprays de ambiente ou óleos vegetais, ele rende ainda mais. Então ele dura por ainda mais tempo. Uhum. Interessante. E assim, só para pincelar, o que você acha assim sobre os óleos essenciais e os remédios alopáticos assim, né? A gente pode diminuir o uso de remédios alopáticos com o uso de óleos essenciais, né? Isso você, enquanto aromaterapeuta, você indica isso, né? As pessoas usarem um pouco menos remédios alopáticos e começarem a utilizar no dia a dia delas óleos essenciais para às vezes curar algo que elas nem sabem quem tem ainda, sabe? Que nem surgiu doente e a gente vai ao médico e eles oferecem a, o uso de remédios. E os óleos essenciais, não, a gente pode ir se cuidando diariamente para que a gente evite de ficar doente, né? Sem dúvida. A aromaterapia, ela é uma terapia complementar integrativa. Então, para questões para questões agudas, nada como a medicina clássica, medicina alopática, né? Questões de cirurgia, cesariana, arrancar um dente, esse tipo de coisa, os terapeutas holísticos realmente não têm capacidade nenhuma. Mas, para questões que minam a saúde das pessoas no dia a dia, não tem justificativa ficar tomando remédio alopático, porque é um problema de estilo de vida. O remédio que você toma para pressão é a ansiedade que você não controlou a vida toda. O remédio que você toma para diabetes é a alimentação que você não equilibrou a vida toda. Então, essas doenças crônicas que vão minando dia a dia ali, você acorda com aquela dorzinha, você acorda com aquele mal-estar, de repente você está tomando um remédio, nem está percebendo. Essas é que a aromaterapia consegue substituir muito bem. Não de uma hora para outra, dependendo do caso, mas tenho centenas de alunas que substituíram, por exemplo, os tarja pretas para ansiedade, depressão e insônia pelos óleos essenciais. Não é de uma hora para outra, mas isso é possível. Em algumas semanas ou até mesmo alguns meses é possível fazer esse desmame e viver sem os tarja pretas com os óleos essenciais. Não quer dizer que você vai viver sem ansiedade, sem insônia. É um trabalho de cura. E quanto mais tempo você tiver essa doença, mais tempo você vai precisar para limpar ela profundamente, limpar ela completamente, né? Mas a aromaterapia, ela é fantástica para esses casos e merece-se uma chance
pelo menos para você ver com os próprios olhos e falar, não funcionou para mim, ou funcionou para mim, mas não acreditar na opinião dos outros, nem em mim, nem em ninguém. Teste por si mesmo e descubra se o que a gente está falando aqui é verdade. Sim. Porque o tratamento é gradual, né, André? Não tem como uma coisa mudar de um dia para a noite, né? A gente precisa ir mudando Exatamente. diariamente. Ô, Não André, tem como legal. a gente, não tem como a gente puxar uma planta para ela virar uma árvore. A gente vai arrancar a raiz dela. Então, quando a gente começa um tratamento terapêutico, muitas vezes a gente está lidando com um brotinho frágil assim. Se a gente já quiser arrancar a doença fora, vai sair tanta coisa que vai ser pior, vai ser quase uma doença pior do que a que estava. Então, essas doenças emocionais, traumas de infância, abusos, enfim, sonhos que você nunca realizou, coisas assim, sabe? Tem que ser um trabalho com mais tempo, mais calma, um pouco mais lento, para que a cura seja de fato definitiva e você consiga integrar isso e não ter nada para resolver pendente, né? Consiga ir para frente e ajudar outras pessoas também, já que agora você foi ajudada. Sim, com certeza. Ah, é incrível, né? A utilização dos olhos e porque traz esse autoconhecimento, né? O autoconhecimento eu acho que é também a grande cura, né? Quando você sabe o que você precisa, né? Quando você entende o que é que o seu corpo precisa no momento, sendo alimentação, sendo descanso, sendo o uso de óleos, a gente vai se engrandecendo, né? Exatamente. Que aí eu deixo de sugestão para o pessoal que quiser conhecer mais. Meus canais são no YouTube, Facebook e Instagram, André Ferraz Aromaterapia. Tem muitos vídeos no YouTube, muito conteúdo no Instagram, tenho e-books, enfim, tenho cursos também, desde cursos mais básicos até cursos que te formam Master Aromaterapeuta, padrão internacional de aromaterapia mesmo. Fiquem super à vontade, sejam super bem-vindas e bem-vindos aí para conhecer mais. Ô, André, eu vou pegar as informações com você para a gente postar nos nossos stories, tá bom? Para Perfeito, deixar aí para a galera, para quem se interessar em fazer um curso com você. perfeito. Tá? Sempre bem-vindas. Muito obrigada, viu, pelo papo, pelos esclarecimentos, pelo seu conhecimento. Perfeito, eu que agradeço. E queria que você comentasse um pouquinho, Larissa, sobre o projeto Caminho do Bem. Eu não sei se a gente tem uns minutinhos aí, mas talvez tenha um pessoal aqui que veio lá do canal que não conhece esse projeto, né? E por que que eu estou aqui com vocês. Uhum. Então, comenta aí um pouquinho se der tempo. Uhum. Então, o Caminho do Bem, ele surgiu há 2 anos, né? Nós, enquanto não estávamos em quarentena, tínhamos encontros mensais, onde a gente tinha um dia gratuito de diversas terapias. Não só terapias como Reiki, Theta Healing, massoterapia, mas também aulas de yoga, oficinas de canto, oficinas de dança, capoeira, apresentações musicais. Então, eram encontros assim, né, para a gente se cuidar, se curar, olhar para o outro. E é interessante que do Caminho do Bem saíram terapeutas. Então, às vezes, as pessoas iam lá para serem atendidas, se apaixonavam e procuravam um curso de Reiki, um curso de Theta Healing, sabe? Algo do tipo. Aham. E então eu acho que é essa a ideia, sabe? Como nós podemos ser curadores de nós mesmos e também como a gente pode auxiliar no cuidado com o outro, né? E aí agora nesse movimento de quarentena a gente está conseguindo fazer isso por meio das lives, né? Buscando pessoas como você, como as outras pessoas que vão chegar aí essa semana, né? Porque o movimento ele vai de quarta a domingo. Então, a gente vai ter aula de yoga, aula de dança, vão ter várias apresentações musicais voltadas para a espiritualidade, papos com diversas pessoas que vão ajudar a gente nesse processo de autoconhecimento. Acho que falta 18 segundos para terminar, Legal. mas Namastê, Larissa e a todos que estiveram aqui. Gratidão.
Muito obrigada, Até gente. a próxima. Obrigada, André. Sigam a página aqui, Até. pessoal, no caminho.